mais funcional, né? Antes eu tinha que baixar a extensão para usar grid, agora não precisa mais. Para vídeo? Não, para colocar todo mundo na tela. Antes eu Ah, tinha uma sim. extensão, agora não precisa mais. É verdade, eu tinha aquilo lá também. Tá. Eu achei melhor. Então, só para registrar aqui, então nós vamos iniciar mais uma aula da disciplina 400, tópicos especiais em projetos de saneamento sustentável. Eu sou o professor Paulo Vieira, hoje é dia 17 de junho. Então, gente, a dinâmica que eu tinha preparado aqui para a nossa aula é o seguinte, vamos ver se a gente consegue, né, desenvolver o máximo possível dela. Número 1, verificar as atividades dadas anteriormente. Então, vocês querem ver alguma dúvida? Vocês conseguiram desenvolver aquela planilha lá de tempo de retorno? Eu pedi para vocês fazerem aquele exemplo da aula de projetos. Eu fiz sim, Paulo. E repliquei aqueles exemplos que tinha lá na apostila, né, completa lá da aula. Deu certo, fiz Você usou os dois métodos? Usei o primeiro, fiz o segundo. O segundo só, aquele aplicativo lá, o Cigen, alguma coisa assim, peraí, deixa eu ver. É isso. Ele eu não consegui achar na internet. Né? Eu fui lá no site do Senado, não achei. E como eu não sei qual é a fórmula que ele... CIGES, né? Isso, CIGES. Eu não sei qual é a fórmula, eu não consegui desenvolver para colocar no Excel, porque eu acho que tem como, né? O valor deu próximo? Deu próximo. Você quer me apresentar aí? Vamos ver. Que eu disponibilizei para vocês a planilha deles. Não ia disponibilizar antes, né? Não, Paulo, então manda a planilha. Não, eu já mandei, já coloquei aí no Moodle, tá? Tá lá na unidade 2, aqui, olha, a unidade, a planilha, então vamos dar só uma olhadinha nela rapidinho, porque, assim, seria interessante vocês usarem essa ferramenta para fazer o cálculo do tempo de retorno. E existe uma diferença, né? Se você calcula o tempo de retorno, como está lá no slide mostrando, o tempo de retorno... Tá vendo aqui? Eu deixei a planilha aqui para vocês, tá? Aqui, ó. Planilha de retorno de investimento. Com o método 2, que é aquele método que a gente vai usar, então, a relação aí da valorização, da desvalorização do equipamento e da aplicação, no caso aí, de uma taxa de juros e tal. Que é aquele método, né, que a gente trabalha de forma mais elaborado lá. Mas eu vou por exemplo, vou abrir a planilha aqui, depois de abrir a sua também, tá? Então tá aí, né, tá aí no Moodle. Vou voltar aqui. Então, na hora que vocês fizerem lá uma estimativa de custo, né, seria interessante vocês colocarem, né, esse tempo de retorno do investimento. É uma informação importante para uma solução que a gente vai, então, usar, né, além. E você, Júlia, você conseguiu desenvolver na planilha? Então, eu tive muita dúvida em como começar. Assim, eu fiquei meio perdida, falar a verdade para você. Tá. Porque planilha agora vocês vão usar, né, para fazer as continhas, né, de algumas coisas que a gente vai ver aqui das técnicas, né, os pré-dimensionamento, né. Então vamos fazer o seguinte, Ana Luísa, você quer abrir a sua aí para ver alguma dúvida, alguma coisa assim? Pode ser. A estrutura? Pode ser. Depois eu apresento para vocês aqui. E aí, Júlia, se você quiser já abrir esse arquivo que eu coloquei no Moodle, tá? Da planilha. Isso. Vai dando uma olhada aí, eu vou explicar para vocês aqui mais ou menos o funcionamento dela. É o método 2. O método 1 é muito simples de calcular, né? Isso. Deixa eu ver se dá para ver aí. Peraí. Agora tá. Esse aqui é um, né? Que não tinha muita coisa, não. Para fazer, aí apliquei e deu tudo certo. Tá. Agora, deixa eu só colocar para vocês um detalhe na planilha. Vocês colocam dados de entrada lá em cima.
Então, por exemplo, os dados de entrada do trabalho, era lá, por exemplo, olha, qual que é o tipo de técnica que a gente está estimando o custo, né? Então, equipamento, 2 pontos. Então, equipamento é o sistema de aproveitamento de água de chuva, né? Aí depois, segundo, os dados aqui que está no slide aqui 22, ó, do negócio lá. Então, você já pode ir colocando aí, ó. Né? Você vai abrindo lá em cima, lá, ó. Vai abrindo lá em cima, lá. Aqui? São os dados de entrada. Ah, tá. Aqui? Você já colocou eles aí? Calma aí. Os dados iniciais. Isso, aí, ó, tá vendo esse exemplo? Você colocou os dados de entrada aí, né? Porque você está fazendo na forma de exemplo, mas você pode ajustar, porque aí depois você vai usar essa mesma planilha para calcular outras coisas, entendeu? Então, em vez de você colocar ali exemplo, você colocaria assim, dados de entrada, né? Aí o primeiro dado de entrada é o que a gente está fazendo, né? Está calculando aqui. É um sistema de aproveitamento de água de chuva, né? Então, qual que é o equipamento, né? Então, lá, aí você pode pôr ali, né? O equipamento é o sistema de aproveitamento de água de chuva. Aí, para ele, é importante a gente saber esse volume de água que a gente vai captar, né? Lógico, depois a gente vai ver esses dados aí mais específicos lá nas aulas, que a gente vai tratar esse assunto, né? Então, aí, assim, volume de água captado, tá vendo? Aí, separar isso em células, né? Aí você vai separar em células e deixar a célula. Aí eu sempre faço assim nas minhas planilhas, costumo fazer assim, deixar uma célula amarela, que é aquela que eu vou entrar com dado. Então, isso. Aí você vai colocar os 776 metros cúbicos, né? E na outra célula ao lado, você já deixa ele no valor mensal, né? Tá? Então, esses são os dados de entrada, né? Depois você vai ajustando eles aí, tá certo? Vamos, então, descendo para cálculo, né? Que é esses dados aí na sequência, né? Então, você conseguiu replicar lá na planilha aí, não foi? Você quer dar uma geral aí nessa sequência? Não, aqui eu só inseri os dados mesmo, né? Fiz as contas, né? Continhas que tinha que fazer. Deu certo. O que não deu certo foi fazer essa parte aqui, ó. Quer ver? Vou mostrar. Peraí. Eu já passei já para vocês a equação. Aqui, então, essa equação aqui, ó. Então, desse modelo aqui que não. Isso. Então, que não deu. A equação toda que está lá no slide. Está lá no slide, quer ver? Olha só. No slide 20 da aula. Então, aquela equação toda grande que tem lá, que vai trazer o custo total, né, como produto aí da questão dos juros, né, da aplicação de um esse aqui, essa parte não, deu certo. Antes, quer ver? Antes, vai lá. A equação que a gente vai entrar com o PA, ela é essa antes, isso, na página, isso, é essa equação. Eu tentei explicar isso aqui, mas eu não entendi o que era esses 2 pontos. É porque ela é uma função, né? Não, esses 2 pontos aí é um erro mesmo, digitação, mas é uma função. Então, ela já está aplicada para vocês lá, essa função, lá nessa planilha que eu passei agora. Mas, assim, a parte essencial para aplicar essa forma, porque vamos pensar, olha só, volta aí mais um slide, que é a diferença de um método para o outro. Esse método 1, volta aí mais um, ele é muito simples, porque ele não vai considerar, olha lá, esse cálculo bem simples de tempo de retorno. Ele vai considerar só quanto que a gente vai aplicar ali no investimento, que é o custo total de implantação, né? Dividido aí pelo produto do custo do insumo, que é, né, o custo do insumo que a gente vai reduzir, né? Então, é a água, né? E a quantidade dela que a gente vai reduzir. Então, basicamente isso, né? Então, com essa economia, uma economia de R$50 por mês,
se eu gastar R$1.000, em quanto tempo que eu vou recuperar esses R$1.000? Então, muito simples, né? Então, o que vem incrementando é justamente... Aí, passa aí. Vamos lá, naquele slide na sequência. Então, isso. Então, volta aí um pouquinho antes. Volta aí um pouquinho, só para ver a lógica dela. Volta, isso, nesse slide aí. Então, olha só. Então, ele traz aqui, então, com aquela equação com exceção de duas variáveis. A primeira, olha lá, que vai considerar que ao invés da gente pegar o dinheiro e gastar, né, a gente vai, então, considerar que a gente vai aplicar ele, olha lá, um provável rendimento, porque essa é a dúvida de todo investidor, né? Eu investo ou eu deixo parado lá numa aplicação? Então, a gente considera isso, né? E a segunda variante, que é a diferença entre o aumento real da tarifa e a inflação do ano anterior, que é um outro dado também que a gente não levou em consideração. Porque, veja bem, lá naquela equação anterior, a gente considerava o valor da tarifa fixo, mas a gente sabe que ela não é fixo em 3 anos. Tarifa varia, de ano em ano costuma variar. Toda empresa ela é permitida a reajustar seu preço, seu valor, né, pelo serviço, todo ano. Então, aqui a gente coloca essa inferência, que é a diferença entre o aumento real da tarifa e a inflação do ano anterior. Então, ele faz essa consideração, né, justamente para tornar mais real, né, esse valor da tarifa anualmente, certo? Então, essas duas variáveis, elas entram nessa equação, que é uma equação de função um pouquinho, né, na sequência, né? Aí, essa equação, então, a gente entra com essa equação aí, essas duas variáveis. E aí, você calculou, na verdade, foi o PA, né? Que é essa previsão de aumento de custo do insumo acima da inflação, que é para garantir, né? Então, eu tentei calcular a partir dessa função, mas, assim, eu não entendi direito mesmo como que eu ia colocar. Eu até olhei lá na apostila do Vigiano, mas também não lá. Então, mas eu também não entendi, sabe, como que isso aqui funcionou lá. Aí tá, é uma função que a gente vai então fazer essa relação aí com essas duas variáveis, mas aí passa, quer ver? No primeiro momento, né? Pode ir passando aí, vamos lá naquela tabelinha lá, isso. Então, olha só, no primeiro momento, o diferencial de toda essa função é achar esse valor aqui, ó, essa diferença, que é esse PA, que é a diferença entre o percentual do aumento da tarifa e o percentual de aumento da inflação do ano anterior, que vai dar justamente para a gente, então, essa condição, né, de reajuste mais real, né, como se a gente tivesse da tarifa. Então, isso ajuda no quê? Se eu estou falando que a minha tarifa ela não é estática, ela vai tendo um acréscimo ao longo do tempo, então minha economia vai ser maior, né? Se estou falando, olha, eu estou investindo R$1.000 hoje, né, eu economizo 100, mas essa mesma economia minha, que é em função do consumo de água, certo? Eu economizo 50% da água, todo o tempo. No primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Só que no segundo ano, essa economia minha, em termos monetários, ela vai ser maior, porque a tarifa vai ser mais cara, tem um reajuste anual da tarifa. Aquela primeira equação não considera isso, essa equação já considera, né? Esse reajuste. Então, se eu economizava R$100 por mês, em função do reajuste, eu vou economizar R$110 por mês. Então, o somatório da economia vai ser maior ao longo do tempo, então o tempo de retorno meu, em função disso, vai diminuir. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que considerar um outro fator que lá não considerava, que é a aplicação. Então, que é um fator que vai, então, aumentar o meu tempo de retorno. Então, ele vai segurar meu tempo de retorno aí, tá? Então, desce aí. Aí, então vamos lá. Essa tabelinha, deixa eu colocar para vocês aqui, então, agora a minha, essa que eu coloquei para vocês aí. Então, eu sugiro que vocês utilizem essa para calcular lá o tempo de retorno dos equipamentos que vocês vão colocar no projeto de vocês.
ela vai dar um pouquinho mais de trabalho do que aquela outra equação, mas você viu que usando a primeira equação, o tempo de retorno é qual tempo para o mesmo investimento? Peraí, vou abrir. Se não me engano, eu acho que era 24 meses, né? 29 meses. Isso. E esse agora já trouxe um tempo de retorno para nós maior, de 36 meses, né? Porque ele considerou esse fator que vai, então, também reduzir essa condição, que é o fator aí desse investimento. Se a gente tivesse pegado esse dinheiro, tivesse investido ele, tá? Uhum. Então, que é o outro ponto difícil. O outro ponto... Oi? Também fica mais real, né? Isso, ele traz dois elementos, né, que vai ajustar mais a realidade. Então, vamos lá, deixa eu só pegar aqui e aí mostrar para vocês o que vocês vão ter que fazer na sequência. Então, entre aqui novamente com outros dados, né, além desse do exemplo, né. Então, olha aqui, olha, a gente entra com o dado, né, do custo total da implantação, o custo do insumo lá, né, meu valor, né, por metro cúbico, não é isso? Do meu consumo de água, né, da minha tarifa de água, não é isso que está lá? Aqui diga. Não é isso, só estou concordando. Isso. Eu tenho aqui a quantidade do insumo economizado por mês, que é em função da minha economia, né? Calculada aí em cima dessa tarifa da água, né? Desse custo por metro cúbico. E aqui vem, ó, o PA calculado aqui, ó. Aí, eu já coloquei ele para vocês aqui e as referências para vocês depois pegarem os dados atualizados. Então, no caso lá do exemplo, ele estava pegando um valor lá, né? De 2007, 2008 e 2009. Então, era um projeto que ele estava fazendo lá no ano de 2009. Então, ele pegou os últimos 3 anos para avaliar justamente essa condição aí de variação da tarifa. Então, a gente pegou lá o valor anual, né, do custo da tarifa, né? Então, o custo daquele momento era os 12,71 por metro cúbico, né? R$12,71. Pegou a variação anual que ocorreu, então, olha, de 2007 para 2008 e de 2009 para 2008, tá certo? Então, aumentou lá no ano de 2008 em relação a 2007, 67 centavos, e no ano seguinte, 73 centavos em relação ao ano anterior. Qual que é o percentual que isso, né, representa, né? E depois a gente veio com uma outra informação. Aí eu coloquei para vocês aqui o link, ó, para vocês então buscar essa taxa de inflação. Por exemplo, vocês vão fazer o projeto para esse ano. Essa taxa de inflação não vai ter para o ano 2021. Então, vocês vão considerar 2020, 2019, 2018. Pegue pelo menos 3 anos. Você pode falar assim, vou pegar uma série de 5 anos, 10 anos. Quanto mais tempo você pegar, melhor fica o ajuste, né? Mas 3 anos, pelo menos 5 anos, né? Já fica um pouquinho mais adequado, certo? Então, você pega 20, 19, 18, 17, 16, né? Aí você já tem esse período aí de 5 anos. Então, o que a gente vai fazer? Vai, então, verificar o PA aqui, que é justamente essa diferença entre o percentual de aumento, né, e o percentual de aumento da inflação do ano anterior. Porque a inflação, ela vai também levar em consideração, né? Tudo aumentou de preço, vamos dizer assim, né, com a inflação, né? Então, aquele custo que a gente pagou lá no ano passado, de R$24 mil, para o outro ano seguinte, o custo vai ser maior, porque o custo inicial, se considerar no ano seguinte, porque a inflação, né, reajustou o valor do preço, certo? Então, é isso que esse modelo traz de legal. Ele faz essa comparação para o valor presente, né, e não fica só lá no passado. Tá? Então, ele considera que aquele custo inicial de 24 mil, ele então foi reajustado para todo o período em função do valor da inflação. Aí a gente vai usar um valor da inflação média aqui, né? Que aí, no final das contas, ele vai ser, né, um valor médio. Então, essa relação aqui, essa
essa relação que a gente vai ter aqui, ó, da diferença entre o percentual de aumento e o percentual, né, de aumento da inflação do ano anterior, né, esse de aumento aqui é de aumento da tarifa, né, então como que a gente vai calcular ele aqui, ó? A gente então vai calcular em função lá, né, a variação em termos de percentual, daquele percentual de aumento, né, da tarifa, menos aí do ano anterior ao valor da inflação. Então ele ajusta com essa taxa aí. Da mesma forma, né, para o ano seguinte, ó. Então a gente pega lá para o ano 2009, né, o valor, né, da diferença, então aqui não tem erro, né? E aí usa o P médio, a gente está usando, então vai estar a gente está aqui né, um conjunto de dados aqui de 3 anos, né? E aí então a gente vai fazer a média desses 2 dados que a gente tem aqui, ó. Então, o valor médio, então a célula já está considerando aqui, ó, o valor médio dele, ó, do PA, né, que é essa correção de valorização e desvalorização anual, né, e aí ele traz aqui o PA mensal, que a gente vai querer fazer essa conta mensal, né, quantos meses, né, então a gente está lá calculando em função dos meses, né, e o valor da taxa de juros, que é aquela taxa de juros que fala lá se a gente estivesse aplicando dinheiro com um rendimento aí, né, usou uma taxa de juros baixa que vocês podem utilizar. Então, aí eu coloquei uma outra referência aqui também, né, para verificar a taxa de juros Selic. Pode usar uma taxa de juros se eu estivesse usando lá a caderneta de poupança, né, uma aplicação, né, que é justamente para considerar isso aí. Então, a planilhazinha já faz a função para nós aqui, ó, que é aquela função, ó, olha aqui, ó, aquela função lá da fórmula que está lá no slide, já está aplicada aqui. Então, a gente vai calcular, né, o mês, né, o valor aqui né, que tem, já ajusta, né, é só uma questão de ajuste aqui de casas decimais, né, porque não tem 36,2 ou 35,2 meses, né? Então, é só mesmo uma condição, né, de ajuste aqui, né, de arredondar, essa função arredondar, ó, do Excel, tá? Então, ele calcula para a gente, então, já né, traz essa diferença aí em função dessas outras variáveis, tá? Então, para usar... Esse aqui é um outro dado que eu tinha calculado, não tem nada a ver com isso aqui agora, não. Eu estava mexendo com isso aqui. Então, para usar, né, depois para o trabalho de vocês, olha só, vocês vão entrar aqui, ó, com o custo que vocês vão estimar do equipamento, né, seja lá a composteira, seja lá um sistema de reuso de água, seja lá o telhado verde, seja lá o sistema mesmo de aproveitamento de água de chuva e tal, né? E aí vocês vão entrar com esses valores aqui, né? E usar com dados aqui, né? Para o presente. Então, para atualizar esses dados para a condição presente, as duas principais referências em relação a essas variáveis, né? Para ajustar, né? Em função da inflação, em função da taxa de juros e tudo, está aqui, tá? Então, é isso aí. Alguma dúvida sobre esse ponto aqui? Tentem... Oi? Tudo jóia. Júlia? Sim. Agora deu para clarear mais. Então, olha só, essa aba, vocês vão usar lá, né? E aí vocês vão aumentando aqui a planilha, né? Vão né, desenvolvendo outros itens da planilha, né? Para cada solução que vocês vão criando aí no projeto, tá? Vou passar para vocês outras planilhas aí na frente para os cálculos, mas primeiro eu vou deixar vocês quebrar a cabeça e depois você passa uma planilha, tá? Vamos lá. Vamos aqui, então, na sequência. Vocês assistiram a aula de terça-feira? A aula que eu passei para vocês dar o vídeo? Já sim. Assistiram?
assistir, Júlio? Vocês estão usando o tempo lá da terça-feira para assistir mesmo? Ou estou deixando para assistir em outro dia, outro horário? Eu assisti outro horário. Dependendo, eu também assisto outra hora, mas assim... Mas por quê? Porque adiantar as atividades que tem para sexta. É porque sexta-feira só tem matéria que difícil, cheia de atividade. Não, sexta. Aí, normalmente, eu assisto as aulas de tópicos de manhã. Entendi. Porque terça-feira já é um dia pesado, é isso? A cabeça tá... Para mim... Tá pegando fogo. Para mim é meu pior dia também. Terça-feira, né? É difícil. Certo. Então, essa modalidade, né, híbrida, se a gente tiver um dia híbrido assim, né, pode ajudar, né, para esses dias mais... Deixa o vídeo, né, vocês assistem no outro horário, né? Sim, nossa, para mim ajuda muito, que aí eu posso assistir depois, na hora que der, é melhor. Olha só, essas aulas assíncronas, só lembrando, vocês vão ter que trazer um resuminho, mandar um resuminho sobre elas, né? Que é a forma da frequência, certo? Aí, como que a gente pode combinar isso para ficar prático dentro do projeto também? Ali a gente falou inicialmente da questão introdutória, né? Então, vocês podem pegar aquilo para fazer a apresentação, a parte da apresentação, dentro do tópico águas pluviais ou drenagem de águas pluviais do projeto de vocês, tá? Então, esse resumo dessa aula assíncrona, vocês vão usar ali dentro, que seria a introdução, né? Explicando a questão da drenagem pluvial no contexto urbanístico, como ali está sendo falado, né? E aí entra o X da questão. A estratégia nossa de trabalharmos com a drenagem pluvial, né, com técnicas na fonte, onde que é essa fonte? Onde é a fonte geradora dessa água pluvial? Dentro da cidade. Bem, eu já estou fazendo umas perguntas que tem a ver com a aula, né? Para ver até onde vocês foram aí e tal. Hein, gente? Quando nós vamos trabalhar, né, com as técnicas em drenagem pluvial na fonte. Onde é a fonte de geração de água pluvial? Lá na aula está falando isso. As casas? Isso, né? Nos lotes, nas casas, né? Nas edificações, né? Então, a maior parte dessa água pluvial que a gente gera na cidade para drenar no sistema público de drenagem pluvial, o sistema público de drenagem pluvial, vocês vão ver tudo nas disciplinas de drenagem lá. Que a Aline dá, a Tamara também, acho que está dando uma com ela lá, né, de hidráulica, mas vocês vão ter disciplina específica de drenagem pluvial. A Aline que vai dar algumas aí para vocês sobre elas, né? Então, o sistema público, essa água toda que vai para aquela drenagem, elas são originadas, a maior parte, não é na rua, é nos lotes, nas edificações, né? Nessas áreas que a gente urbanizou. Então, aqui, a gente vai trabalhar com essas técnicas, por qual motivo? Aí entra justamente, né, naquilo que falou lá, né, em função, né, dessa limitação, ok? Aí a justificativa sua para poder adotar técnicas de drenagem pluvial na fonte seria qual? Pelo que vocês entenderam lá do material que eu passei para vocês. Esse é o ponto central do material que eu passei para vocês. Para então a gente depois dar prosseguimento né, nessas técnicas aí. Então tem que entender o problema, né? O que está colocando lá? Repete a pergunta, Paulo. Qual motivo, então, a gente vai estar pensando em técnicas na fonte? Né? O que lá na aula está sendo colocado né, dessa condição do sistema convencional de drenagem pluvial da cidade, que nos faz pensar, então, nessa estratégia de pensar em trabalhar a drenagem pluvial
não somente da forma clássica e convencional, que é da porta para fora. O sistema convencional de drenagem pluvial trabalha dessa forma. Vamos, então, trabalhar com a água que chega na rua, as vias públicas, ok? A gente quer pensar antes de gerar esse problema. O que ali na aula estava sendo colocado como motivo para tal? Para que a gente está pensando em melhorar a drenagem pluvial da cidade, justamente aonde gera água pluvial? Por qual motivo? O que vocês entenderam? Pode ser por, sei lá, consequências que a gente sofre, tipo alagamento. Mas por que isso acontece? Também pela inexistência do sistema de drenagem pluvial, às vezes, que pode ser uma não é só a existência dele, não. A gente está falando onde ele existe, né? E aí gera esses problemas, as consequências, né? Por que geralmente está gerando essas consequências, mesmo tendo o sistema pluvial, o sistema público lá, toda aquela infraestrutura? Vocês não viram, não, né, a aula, né? Não, fala a verdade. Você falou causas tipo impermeabilização, ocupação irregular, essas coisas? Excessivas, né? Causas excessivas aí, não é mesmo? Resíduos sólidos também, pode obstruir essas questões? Então, aí o que isso remete ao sistema público? A gente tem essa forma de urbanização da cidade, né? Olha lá, vamos pegar o slide aqui, 31. Deixa eu ver. 31. Notei 31, mas. Não é ele, não. Aqui, pegar um slide para vocês que tem bem essa. Minutinho. A Júlia está muito caladinha, Júlia. Pode participar também. Né? Ué. Aqui é o lugar de errar, gente. Falar as bobeiras, tudo que vocês quiserem falar. Depois, como engenheiras, o bicho pega. Falou bobeira, vai ter que responder lá no cilindró. Vocês estão vendo o slide aí? Sim. Olha só, resumo das causas e efeitos da urbanização. Primeiro, olha, a impermeabilização, né, excessiva que a gente tem nas cidades. Olha só o que ela causa no caso da drenagem pluvial. Aumenta os picos de vazão e volume. Vocês vão ver isso calculado lá na... vocês vão começar a ver isso agora na hidrologia. Vocês estão tendo hidrologia, não é? Sim. Isso, mas vão ver isso calculado mesmo na ponta do lápis, lá na aula de drenagem, da disciplina de drenagem com a Aline. O que significa isso? Mas veja bem, toda vez que a gente permeabiliza mais o solo, a gente vai estar infiltrando menos água, né? O concreto, o asfalto, ele impede da gente entrar com água ali, não é mesmo? Então, a gente gera mais picos de vazão e volume. Esses picos é quando vem aquela vazão toda concentrada. A gente então fez as conexões, lançou essas redes aí. Então, por um lado, isso até é ruim por essa questão, que a gente chega com essa água toda ao mesmo tempo, em alguns pontos aí, por isso que transborda, gera os alagamentos também, né? E volume, a gente gera maiores volumes de vazão por causa da permeabilização, justamente por isso que a gente não está mais infiltrando a água no solo, né? Reduz o tempo de concentração, então aquela condição da água chegar muito rápida, né? Reduz as interceptações e evapotranspiração, né? Que possa ter ali, né, uma evapotranspiração por uma planta, né? Então naquela área gramada, pela mata, né? Interceptação, inclusive, dos próprios elementos ali da natureza natural, no caso da vegetação, né? Intercepta também a água. Então, quebra essa energia do deslocamento da água também. E redução do coeficiente de rugosidade, no caso em rios, né? Então, vocês vão ver isso também, um outro elemento lá. Quanto mais rugoso o rio mais elementos ele tem ali na sua calha natural, né? E, então, assim, só pensar em termos de uma diferença de rugosidade máxima para uma mínima, vocês lembram lá na hidráulica?
essa coisa de rugosidade, sim. Então, como que a gente poderia trazer uma ilustração assim de uma rugosidade maior, os extremos, uma máxima e uma mínima? Pode ser de acordo. Uma das variáveis pode ser o material que é feito a tubulação, que for uma tubulação. Quanto mais rugoso, menor velocidade de escoamento dentro da canalização, do tubo. Isso. Então, dentro de um rio, a gente quer que diminua essa velocidade, justamente para a água chegar mais mansa, né? Não ter aquele escoamento rápido, principalmente no momento da chuva, que aí vai juntar tudo, né? A gente quer que essa água, né, se desloque com, né, menos velocidade. Então, até pelo próprio sistema de drenagem convencional aqui, ó. Então, ele gera maiores picos de vazão, porque ele vai concentrar todas as conexões aí, e também a redução do tempo de concentração e da velocidade. São outros parâmetros que vocês vão ver lá dentro dessa drenagem pluvial. O tempo de concentração tem a ver um pouquinho com isso que você está falando. Então, quanto mais tempo a gente tem para o deslocamento da água, menor é a chance de juntar muita água e gerar o alagamento, né? E a velocidade também, olha lá. Então, por todos esses motivos aqui, né, dessas causas aí e efeitos, né, da urbanização, né, a gente falou que os dois principais, que é a permeabilização e o sistema de drenagem, né, volta lá na aula que eu explico esses outros todos aí, eles então geram essa limitação para o sistema convencional. O sistema convencional, ele por si, ele é limitado, como está sendo colocado ali, ó, né, e além do mais, essa forma de urbanização do espaço onde a gente gera todos esses problemas aí, com impermeabilização, resíduo, esgoto, ocupação de encosta, ocupação de várzea, isso tudo vai só dificultando mais ainda, né, essa condição de viver num ambiente urbano de forma equilibrada com essa água pluvial. Então, é importante a gente compreender isso. O sistema convencional de drenagem, que é toda aquela infraestrutura que tem da porta para fora, ele é importantíssimo. No entanto, ele é limitado e muitas vezes prejudicado em função de todos esses outros elementos aí. Muitas vezes, que eu digo assim, né, quase sempre, né, as nossas cidades, elas têm essa condição aí, tá? Deixa eu ver aqui um outro ponto também que eu achava importante. Então, esse é o motivo, ok? Principal para a gente pensar assim em reengenhar o problema, reengenhar a solução do problema, né? Passa por essa condição, essencialmente. Deixa eu ver aqui um outro, olha, canalização e reservação, um outro slide aqui que apresenta isso. Que é um outro ponto também interessante. Deixa eu ver isso aqui. Ah, tá. Esse também traz mas esse slide também traz bem uma abordagem bem objetiva, né, das razões para melhorarmos o manejo das águas pluviais. Então, isso aqui já é uma compreensão nossa a partir dessa condição, né? Pensando por necessidade, olha. Então, por necessidade, reduzir as ocorrências de alagamento, reduzir a poluição despejada nos corpos hídricos, porque quanto mais água pluvial chegar no sistema de drenagem, mais a poluição vai chegar lá no rio, porque esse sistema de drenagem vai levar para os rios e os corpos receptores. E a água de drenagem pluvial tem poluição. Aquela que sai das nossas casas, das nossas edificações, chega na rua, então chega lavando tudo, primeiro do nosso telhado, depois da rua, sai levando tudo para o sistema de drenagem, né? E aí chega isso tudo no rio, tá? Então, se a gente, né, pensa em razões para melhorar aí, seria para reduzir essa poluição também, né, do rio. Reduzir prejuízos causados com alagamento, porque se a gente está diminuindo os alagamentos, a gente inevitavelmente vai reduzir todos aqueles prejuízos. E aí tem um slide aqui bem legal que fala de prejuízos tangíveis e intangíveis. Então, por exemplo,
a vida humana é intangível. E, nesse caso, nós estamos falando, né, de muitas ocorrências, de muitos episódios que impactaram diretamente a vida humana, né? Então, né, tiraram a vida de alguém ou gerou algum prejuízo físico na vida de alguém, né? Então, isso é imensurável, é intangível, esses prejuízos. E tem os prejuízos tangíveis, que é, por exemplo, uma perda de uma casa, de uma infraestrutura, né? De um carro, tudo isso aí é calculado, né? São os prejuízos tangíveis. Atendimento às normas urbanísticas, né, como a taxa de ocupação e permeabilidade. Então, isso aqui é uma questão importantíssima da normatização, né? Então, por essa necessidade aí, né, de atendermos essas normas urbanísticas aí, e também por uma necessidade, né, que seria a inexistência aí de um sistema de drenagem pluvial. Então, quando não tem ali na rua, né, um sistema de drenagem pluvial que colete a água e leve ela de forma segura, né, então a gente pode, né, pensar sempre em melhorar, né, esse manejo por uma questão de necessidade. E por uma questão de oportunidade, olha só, para manter o ciclo hidrológico da bacia, né, que é basicamente em função disso aqui, ó, recarregar os lençóis freáticos. Então, vocês estão vendo lá ciclo hidrológico, não estão vendo na disciplina de hidrologia? Agora a gente está vendo bacia, subbacia, como delimitar essa parte. E a água, já está vendo o ciclo da água? A gente viu o ciclo. A gente já conhece isso desde o ensino médio, né? Então, veja bem, se a gente está falando que está impermeabilizando uma bacia, onde a gente vai impactar no ciclo hidrológico? Né? Assim, tem vários impactos, mas dentro daquelas fases do ciclo. Então, tem a fase ali que a água, né, tem uma interceptação no solo, não tem? É infiltração. Isso, na infiltração a gente vai, então, impactar ali. E é isso que ocorre com o processo da urbanização. Ainda mais com essa forma de drenar, que a forma de drenar nossa é assim, tira tudo e leva para longe, né, que é o conceito higienista, né, da drenagem pluvial, que foi sempre, né, hoje em dia as cidades já estão lutando aí para melhorar esse conceito, mas ele é que conduziu todos esses projetos de drenagem que a gente tem, de fazer essas galerias, esses condutos, para levar água dali, né? E nunca pensamos assim, será que a gente precisa tirar toda essa água daqui? Será que existem outras formas de lidar com essa água que não seja só essa de retirada aqui e que ainda assim possa não causar prejuízo, por exemplo, com alagamento? Existe forma de lidar com a água? Existe, né? É isso que a gente vai tratar aqui nessas técnicas alternativas, né? No caso da fonte, mas não vamos chegar lá. Então, recarregar lençol, na verdade, recarregar o lençol passa hoje em dia até por uma questão mais de necessidade do que oportunidade, né? Em função desses mananciais nossos aí. Então, olha que interessante do ponto de vista do engenheiro urbanista. Vocês vão conseguir compreender do ponto de vista, isso aqui mais para frente, do ponto de vista do abastecimento de água. Então, vocês precisam de água para abastecer a cidade, né? Então, muitas vezes, o poço não tem água suficiente, e isso está relacionado diretamente com a quantidade de água que esse poço está sendo recarregado, né? Então, se a gente está numa região onde está tudo impermeabilizado, se você furar um poço ali, é lógico que a água vai ser pouca. Você vai ter que furar cada vez mais longe, então vai ficando mais caro, você vai ter que trazer água de mais longe, então vai precisar de mais energia para trazer essa água, mais tubulação e tudo mais, né? Então, até essa questão de oportunidade aqui do ciclo hidrológico, ela acaba entrando até mais como necessidade. Mas seguindo aqui, ó, utilização das águas pluviais para diversos fins, né? Então, é isso que é a questão toda. Eu preciso tirar essa água toda? Eu posso usar ela? Opa, né? Podemos. Então, para usos domésticos, público, comercial, industrial, nós vamos falar um pouco sobre isso aqui, né? Das técnicas. Viabilização a longo prazo para a utilização dos recursos hídricos, então isso está relacionado lá com a questão da recarga, né? Não somente do lençol freático, mas dos rios também. Os rios são abastecidos também pelo lençol freático, né? O rio nasce ali de uma insurgência do lençol freático, que é a nascente. A nascente é
uma insurgência ali dessa água que vem lá do lençol subterrâneo, né? Então, são várias nascentes que vão formando esse rio aí. Então, é importante a gente pensar nesse recurso natural, o rio, e dele todos os outros, né? A vegetação, a biodiversidade, tudo isso aí em sequência, né? Uma outra questão de oportunidade, que é a redução com os custos de implantação de infraestrutura e cooperação de abastecimento de água. Então, um pouquinho da operação de abastecimento de água, fez o que eu falei, e redução dos custos de infraestrutura está relacionado com a condição hoje que a gente vê muitas cidades. Então, vocês vão ver lá com a Aline lá, né, as bacias de detenção. Então, essas formas todas de trabalhar a drenagem ajusante, né, ou dentro dessa infraestrutura convencional, que eu repito, ela é essencial, importantíssima para a gente ter na cidade, ela vai garantir, né, o funcionamento, mas a gente tem que reduzir a pressão sobre ela, porque ela é limitada. Ela vai mostrar para vocês lá que a drenagem pluvial, ela é limitada não somente pela questão do próprio dimensionamento dela, que a gente dimensiona para uma determinada chuva, e um dia vai chegar uma chuva maior. E cada vez mais está tendo essas frequências de chuva mais intensas, que é aquelas que o projeto não atendia. Então, a gente calcula a drenagem por uma determinada chuva, até por uma determinada chuva. Depois, se vê uma chuva mais forte, ou que a gente coloca, né, mais intensa, o sistema não vai funcionar. Então, é uma característica do sistema. Eu já estou assumindo esse risco. Então, cada vez mais que eu assumo um risco menor, vai ficando mais cara a infraestrutura. Eu vou ter que fazer infraestrutura cada vez maior, né? E isso fica muito caro. Então, eu posso pensar em reduzir essa água. Se eu reduzo essa água, então, naturalmente, eu consigo reduzir esses custos dessa infraestrutura pública, né? E também na condição de certificação de uso sustentável, aí, por exemplo, para algumas edificações, né? E aí, lembrando lá daquela aula de edifícios, né, sustentáveis lá, inevitavelmente, tem algumas edificações que elas trabalham em cima da certificação. Visam aí esse selo, esse reconhecimento que o edifício, ele, né, trabalha, ele foi construído e operado, né, e ele funciona a partir dessas condições de sustentabilidade, né. É lógico que isso tem jogadas de marketing, tem interesses comerciais, né, mas também na questão das viabilidades ambientais, né, sociais e econômicas também, né. Então, isso aqui cada dia mais está ficando próximo da realidade, não somente de grandes edifícios, né, e é uma estratégia. Então, eu já toco um ponto bem interessante para vocês aqui, né, que vão trabalhar bem com planejamento urbano. Belo Horizonte, por exemplo, tem o selo verde de sustentabilidade. Então, ele fomenta os edifícios, e quando a gente tinha essa disciplina no modo presencial, como eu já tinha falado para vocês, a gente ia lá visitar os edifícios, né, com elementos de sustentabilidade. Então, ia lá na Unimed, né, ia lá no próprio Mineirão também, né, mas o da Unimed a gente tinha vários elementos ali dentro de sustentabilidade que ia lá da cobertura até lá embaixo no piso, né, que era, né, do telhado verde, o reuso de água, né, todos os equipamentos economizadores, nós vamos ver alguns deles aqui, tal. Então, a prefeitura, ela fomenta isso, então isso é ótimo, se todo mundo usar, e você, né, certifica ele, fomenta. Aí o fomento lá em Belo Horizonte era vamos dizer assim, fomentava através desse programa Selo Verde. Se eu não me engano, ele está lá naquele material que eu passei para vocês lá da disciplina, no Drive, na pasta. Muito legal. É uma normativa do Conselho de Meio Ambiente lá, né? Pontuando, né? Então, para quem, né, tem esse outro tipo de solução, e aí vai pontuando no final, tem uma pontuação. Então, para você atingir o selo verde, você tem que ter uma determinada pontuação, então, né? E lá o estímulo era somente
institucional, né? Então, a pessoa ter lá na entrada do prédio dela uma placa da prefeitura falando que isso gera, sim, impacto positivo, né? Para o negócio. Mas também tem outras formas de a gente incentivar isso, que são formas econômicas. Então, você pode incentivar, né? Reduzindo um determinado tributo, premiando, né? De fato, né? Mas aí, para isso, a gente tem que monitorar mesmo, né? Para saber se eles estão, de fato, usando aquela tecnologia que foi colocada para esse bem, né? Então, essa é uma forma de fato, a certificação funcionar bem, sabe? Não somente aquela no primeiro momento, que foi lá, tá tudo implantado, mas aí no dia seguinte desligou tudo, né? Desligou a chave, não está nem aí mais. E aí depois não fiscaliza, não monitora para ver se está operando, né? Aí realmente a certificação não faz muito sentido, né? Então, assim, essas são algumas razões, né, para a gente melhorar. Na aula a gente está detalhando isso muito. Deixa eu ver se tem algum outro também slide. E aí, deixa eu ver, esse slide aqui entra bem no elemento aqui que a gente vai trabalhar, que eu acho que vale a pena reforçar com vocês. Então, olha só, aqui é uma comparação, né, esquemática dessas duas formas que a gente tem para trabalhar a drenagem desse ambiente urbano. A gente tem a forma convencional, que é essa de canalizar toda a água pluvial, né? Então, a gente tem lá essa água incidindo aí no espaço urbano, onde a gente vai coletar ela lá nos primeiros elementos da drenagem, na sarjeta, vai conduzir isso em tubos cada vez maiores, vocês estão observando? Porque a gente vai somando tubo com tubo dentro da cidade. Então, começa num tubo menor, chega no final das contas lá com aquela galeria maior. Então, a gente só vai aumentando, né, as dimensões dessa infraestrutura. Então, isso, né, para a engenharia, ele também incide na questão do espaço que isso está ocupando no ambiente urbano, incide também na questão do custo, não somente para implantar, mas principalmente no caso da drenagem, que é muito deficitário, que é fazer manutenção. Tem gente que fazer manutenção, você não tem dinheiro, até mesmo porque esse tipo de tubulação é mais cara que a tubulação por exemplo, de esgoto, né, com o mesmo material, porque a tubulação de esgoto tem um diâmetro muito menor, né, ocupa menos espaço, tem que escavar menos, tem que depois fazer recomposição de pavimento menor, por aí vai, né? Então, chega lá no corpo receptor, mas esse gráfico aqui é muito interessante, ó. Vocês vão estudar isso, começar agora na hidrologia. Você já viu esse gráfico lá na hidrologia? Vocês vão calcular ele. A gente já viu só num contexto geral, mas saber calcular ainda não. Vocês vão calcular. Isso chama um hidrograma, né? Quais são as funções ali, as variáveis ali que estão apresentadas? Vocês vão ficar craque em hidrogramas. Calcular. Vazão e tempo. Como é que é? Vazão e tempo. Isso. Então, é a quantidade de água que a gente está escoando ali no tempo, né? Então, aqui, ó, né, esse vetor aqui, ó, vertical, é a vazão. Então, você está vendo a vazão só está aumentando, está chovendo e está conduzindo mais água, está chegando mais água de diversos, né, tubos de drenagem da rua, aí encontrou com a drenagem da avenida, que tem um coletor que recebe de várias ruas, aí juntou várias avenidas, aí chegou lá na galeria. Teve que fazer a galeria. Então, só vamos aumentando, e aí chega esses picos elevados, até porque essa rede, né, que a gente foi formando na cidade, elas vão, né, conectando uma com a outra e vai chegando, né? E aí, em pouco tempo, o tempo é um elemento preponderante para nós aqui, porque ele vai trazer aí essa capacidade nossa de escoar isso. Então, quanto menos tempo, olha só, a gente tem, né, que a água, né, mais rápida, chegou mais rápida num pico aqui. Então, isso é ruim, né? Rapidamente o sistema colapsa, deixa de funcionar. Então, 15, 20 minutos já está transbordando água, né? Então, não é só culpa da chuva, né? Também em função dessa condição nossa de urbanização, né? De impermeabilizar e gerar mais volumes de água
E aí, se a gente está drenando isso, naturalmente, esses maiores volumes de água, né, eles vão chegar mais rápido e vão ajudar a colapsar o sistema, né? E aí, a comparação aqui é que isso é outra forma de trabalhar com a drenagem, que aí é uma forma de trabalhar da porta para dentro ali, ou tecnicamente, que vocês vão ver aqui, que é colocado no caso da drenagem, que é trabalhar com técnicas na fonte. Então, anota aí, nós vamos trabalhar com técnicas de drenagem na fonte. E aí a gente vai trabalhar aqui com as técnicas lineares, que essas primeiras que eu vou apresentar para vocês, e depois as técnicas pontuais lá, ou localizadas, tá? Que aí, por exemplo, técnicas lineares. Hoje não vai dar tempo da gente entrar em detalhes, mas eu queria já deixar um exercício com vocês, tá? Eu vou explicar mais ou menos aqui, lá no Moodle eu detalho ele. Dentre as técnicas lineares, antes de explicar esse desenho aqui, que agora já me bateu isso na minha cabeça, depois eu esqueço. Então, anota aí. Então, nós vamos trabalhar inicialmente com técnicas que vão trabalhar na fonte. Então, a fonte, na onde a gente gera essa água pluvial, que é nos lotes e nas edificações, tá bom? Anota isso aí. Dessas técnicas na fonte, nós vamos trabalhar com duas. Deixa eu mostrar, depois eu volto esse desenho aqui para explicar isso. Já que eu estou falando isso aqui, depois eu volto. Então, aqui, ó. Depois eu explico melhor até isso aqui. Então, nós vamos trabalhar com essas técnicas aqui, ó, localizadas, tá? E desse tipo de técnica aqui, ó, que é o controle na fonte, ó. Nós vamos trabalhar com as técnicas localizadas e as técnicas lineares. Inicialmente, eu vou trabalhar com as técnicas lineares com vocês. Então, que é trincheira de filtração, vala de detenção, pavimento reservatório, pavimento permeável e áreas úmidas lineares. Então, dentro do lote, fora essas áreas úmidas lineares, as outras dá para a gente trabalhar. Então, vocês vão ver lá, desde, né, do caso aí do pavimento permeável, e aí que é o exercício que eu queria já adiantar com vocês aqui. Eu queria que vocês fizessem uma comparação, e aí vocês estão lá com um problema, que é um estacionamento, por exemplo, de um shopping. Eu vou estabelecer a área do estacionamento. Então, você já pode colocar aí, a área do estacionamento é 1.000 metros quadrados. E aí, vocês vão calcular para mim, a partir de uma chuva típica, tá? Eu vou detalhar um pouco mais esses dados para vocês, que é uma chuva típica de projeto. A gente não vai entrar nesse tipo de cálculo de drenagem aqui, mas vocês têm que ter aqui uma estimativa dessa quantidade de água que a gente gera em uma condição, né, onde a gente tem uma superfície muito impermeável, que é o caso do concreto e do asfalto, e de uma superfície, que é o caso, por exemplo, do pavimento permeável, né, bem, como o nome dela coloca, permeável, né, que tem uma capacidade de filtração muito grande, comparado aí a esses que são bem impermeáveis, como concreto e asfalto, né? Mas também, até mesmo quando a gente compara aí com as superfícies naturais do solo, né? Seja lá o solo natural na terra, ou com uma grama, ou com uma vegetação. Vocês vão ver que os pavimentos permeáveis chegam a uma capacidade de filtração muito parecida com esses elementos naturais aí de superfície. Então, vocês vão fazer um comparativo para mim, quanto de água a gente vai gerar para o sistema público a partir desse estacionamento. Então, para 3 cenários. Primeiro cenário, a gente vai pensar que lá é um solo natural, então esse solo natural ali vai ter uma composição, vamos colocar assim, vai ser um pasto, tá? Então, primeiro cenário, pasto. Anota aí. Então, vocês vão buscar, aqui na aula eu falo um pouco sobre isso, que é o coeficiente de escoamento superficial. Então, vocês vão buscar qual que é o coeficiente de escoamento superficial para esse tipo de superfície, o pasto.
Então, tem uma tabela aqui, na disciplina aqui, nessa aula aqui, que fala sobre isso. Então, vocês vão ver lá, o coeficiente de escoamento superficial, que vai indicar, né, o que de fato que foi de chuva que caiu ali e virou escoamento superficial, ou seja, não infiltrou, por exemplo, no pasto, é de 10%, tá? Então, 10% da água de chuva que cai ali vai escoar. Como é um coeficiente, é 0,1, esses 10%. Depois vocês verificam o valor exato, mas em termos de dimensão, é mais ou menos isso mesmo. Aí, o outro cenário, eu vou instalar ali aí o cenário 2 e 3 já é pensando na urbanização, tá? Então, eu vou instalar ali inicialmente um pavimento, né, um estacionamento, vai ser com um pavimento convencional, concreto, tá bom? Pode ser até um mito, para ajudar a quebrar já de cara para vocês o mito do pavimento intertravado. Sabe esses blocos de concreto que a gente vê na rua, paralelepípedo, sabe? Esse tipo de pavimento intertravado que a gente tem, que é o bloco de concreto? Sim. Todo mundo acha que aquilo infiltra, que é uma beleza. Então, vocês vão lá. Então, o cenário 2, nós vamos fazer aquilo, tá? Pavimento intertravado com bloco de concreto. Vocês vão ver lá, buscar lá qual que é o coeficiente de escoamento dele. Ok? Quanto que de água de chuva que cair ali vai virar escoamento. Então, aí vocês vão colocar lá para uma condição já de pavimento usado, tá bom? Então, vocês vão ver que ele inicial, ele tem um coeficiente e ele já, né, já há algum tempo já usado, tem outro. Então, se só andar na rua um pouquinho e ver assim, ó, será que passa água ali dentro mesmo, daquelas frestas, né, dos encaixes que a gente tem de um bloco com o outro? Ali comata com tudo, né, de resto de borracha de pneu, óleo, lixo, areia, tudo que vem, né, na chuva, no vento, que a gente joga ali na rua, aquilo vai comatando, né? Então, vocês vão lá buscar esse coeficiente. Então, na melhor das hipóteses, esse coeficiente é em torno de 60%, 70%. Então, nós estamos, quando novo, hein? Aí aquelas frestas que ligam um bloco no outro ali, ó, é areia. E a areia a gente sabe que é um material que é permeável, né? Jogou água, passa direto na areia, né? Por causa dos poros ali. Então, verifique por essas duas condições, tá? Esse coeficiente para um pavimento novo e para um pavimento velho. Então, vai sair da ordem desse de 60% a 70%, né, desse coeficiente, ou 0,6, 0,7, para coisa da ordem de 0,8 até 0,9, ou seja, 90%. Então, para mim, aquilo ali, fazendo inclusive ensaio, a gente verifica isso. E o terceiro cenário é a gente, então, utilizando uma técnica aí alternativa, que vai ajudar a gente na drenagem pluvial, que é com esse pavimento permeável. Então, vocês vão buscar o coeficiente desse pavimento permeável, ele está bem detalhado nessa aula 2 que eu vou passar para vocês, que são dessas técnicas lineares, tá? Eu vou passar o vídeo para vocês dessa aula, da pavimentos lineares, de técnicas lineares. Aí, na aula seguinte, a gente detalha um pouquinho mais esses elementos, tá bom? Dessas são 4 técnicas que eu vou apresentar, que eu apresento para vocês lá. É a trincheira e vala, pavimento, e não está aqui uma terceira, que é os jardins de chuva. Que está dentro desse ramo aqui de área úmidas lineares também, né? Então, acaba que ela está um pouquinho aqui dentro também. Mas, então, eu queria que pegasse como exemplo, para vocês verificarem, o pavimento, tá? Então, o que vocês precisam de dados? Preciso saber. A gente já estabeleceu os 3 cenários. Eu quero que vocês levantem os coeficientes de escoamento superficial, que é para saber esse grau de impermeabilização que a gente gerou na superfície, né? Um outro dado, a área do estacionamento, ok?
Então, já estabelecemos aqui que é uma área de 1.000 metros quadrados. E aí, vocês vão precisar de outras duas informações. A primeira delas, dessas outras duas, é o seguinte: qual equação eu vou utilizar para, então, gerar essa estimativa que a gente vai ter de volume de água, tá? Que foi precipitado ali. Então, a gente vai calcular ela através de uma equação que a gente usa de equação de projetos para cálculos de drenagem pluvial. Então, veja bem, então, para você já ter esse sentimento como projetista, nós vamos usar essa equação, né, que é a equação do método racional. Anota aí. Então, vou calcular a quantidade de água que eu deveria drenar dessa área. Tá? Vocês estão anotando aí? Anotando aí, Júlia? Sim. Qualquer dúvida, você vai me falando, tá? Equação, então, chama equação do método racional. Basicamente, ela é o produto, então a gente vai calcular uma vazão, né? Então, essa quantidade de água no tempo, metros cúbicos por hora, litros por segundo, tá? E aí, ela então vai ser produto de 3 variáveis. A área, a gente já estabeleceu a área, tá? O coeficiente de escoamento superficial, então é a área vezes C, então é o A de área vezes C de coeficiente de escoamento superficial, vezes qual parâmetro que está faltando? Para completar o terceiro. Eu quero calcular a água, né, que eu tenho que drenar da chuva. Então, está faltando quem aqui? O da chuva. Isso, Júlia. Não está dormindo não, hein? Dormir 7 horas da noite é muito cedo, né? Júlia, a gente vai calcular ele, então, com uma equação que vocês vão aprender detalhadamente lá na hidrologia, que é a equação de chuvas intensas, que é o I. Então, põe aí. A vezes C vezes I, que é a equação de intensidade máxima média de projeto de chuva. Então, eu vou explicar para vocês aí, vou colocar a planilha lá, para vocês calcular isso, tá bom? Nessa planilha, mas a equação do método racional. E aí, para poder aplicar, então, o A, a gente já sabe, né? Como que a gente vai entrar com o dado do A área. O C é o coeficiente de escoamento superficial. Então, a gente sabe que a gente vai ter 3 cenários para o C. Então, nós vamos calcular 3 vazões diferentes. Né? A vazão da área calculada para o solo natural, depois, né, numa condição de pasto, depois para um piso intertravado e depois para um pavimento permeável. Aí, beleza. Então, falta só a equação de chuva. Quanto de chuva vai cair ali, que é o I. Então, esse I, que é a intensidade máxima média de projeto, ele está detalhado um pouquinho aqui nessa aula 1, no PDF dela, mas eu vou colocar lá na planilha que eu vou disponibilizar para vocês mais informações, mas vocês vão, assim, estudar bastante isso na hidrologia. Então, já estou só fazendo, vamos dizer assim, um spoiler, né, do que vocês estão vendo lá, em termos de aplicação, né, disso aí, para entender uma outra realidade que vai além da drenagem pluvial. Vocês vão usar isso para calcular essa vazão, para calcular lá a rede de drenagem. Então, como projetista da rede de drenagem, vocês vão calcular uma vazão, né, em função desse uso do solo, que a gente vai fazer desse estacionamento, e vão, então, depois ter uma estimativa, né, de quantidade de água, e vão falar assim, olha, em função dessa quantidade de água, eu vou precisar de uma rede maior, de uma rede menor, tá? Mas também a gente pode calcular essa quantidade de água, né? Além do método racional, vocês podem calcular uma quantidade de água gerada pela sua superfície em função de uma determinada chuva. Então, a própria chuva, Júlio. Então, a gente pode usar uma chuva. Pega a última chuva, tá?
que teve em Ouro Preto. Então, a cidade é Ouro Preto. Ó. Nós vamos usar Ouro Preto como referência. Porque para calcular essa chuva de projeto, que vocês vão ver que vão entrar com os outros elementos lá, tem que estar relacionado com a cidade. Mas a gente pode também calcular pensando somente em produção de água, tá? Então, vamos calcular em termos de produção de água, para ficar mais fácil no primeiro momento. Vocês vão usar a área, né? Vão usar o coeficiente de escoamento superficial e vão usar uma chuva. Então, você vai pegar lá, Júlio, a última chuva que caiu em Ouro Preto. Tá? Então, vocês sabem aonde buscar esse valor da chuva? Sabe ou não? E Júlia? Júlia, sabe, Júlia? Não. Não? Então, lá no aplicativo da Defesa Civil, meu Deus do céu. Tá? No aplicativo da Defesa Civil você tem esses dados. Vocês já baixaram? Vocês não têm no celular, não? Eu já tive agora. Eu acho que eu não tenho mais, mas isso. Vou baixar de novo. Aí depois, a base de dados, quem fica com ele é o CEMADEM. Mas entra lá pelo aplicativo da Defesa Civil, aí vocês vão ver lá. Pode ser que ele está registrando só assim. Ele tem lá, geralmente, a última chuva. Mas eu não sei como é que ele está visualizando hoje. Ele traz lá o dado, por exemplo, do mês todo, né? A gente não quer. A gente quer o dado de uma chuva só, sabe? A gente quer saber o comportamento dessa superfície em função do material que a gente colocou ali, né, da forma que a gente permeabilizou, urbanizou, o quanto que vai produzir de água pluvial, tá bom? Para a gente, então, ter essa resposta quantitativa da geração de água pluvial naquele espaço que foi urbanizado. Então, lá dentro do aplicativo da Defesa Civil, vocês vão ver que ele tem lá as estações que mede chuva, né? As estações pluviométricas, e aí essas estações pluviométricas, ela do CEMADEM. O CEMADEM é um órgão aí que faz esse controle e tal, né? Da Defesa Civil e tal. Então, vocês podem depois ver lá o site do CEMADEM e buscar a estação. Em Ouro Preto tem várias, se não me engano, tem 3. Tem uma lá no Itacolomi, tem outra lá no IFMG e tem outra lá no Veloso, perto do Veloso. Se não me engano, são essas 3. Você pode adotar o dado de alguma delas e pega lá uma última chuva, tá bom? E então vamos fazer essa comparação aí em função desse tipo de uso do solo e pensando então em uma técnica linear que é o pavimento permeável. O objetivo é esse. Então, tragam aí essa avaliação para nós na próxima aula. Para ajudar no cálculo da outra chuva, vocês vão calcular a vazão, tá bom? A ser drenada para uma determinada chuva e, ao mesmo tempo, vocês vão calcular uma vazão de projeto, se você fosse projetista, que é aquela equação do método racional que eu falei para vocês. Então, uma equação, né, vai ser... Deixa eu colocar aqui para vocês aqui na tela, quer ver? Ficou mais fácil. Ô, Paulo, eu acho que tem como olhar a última chuva também lá no portal Hidroeb. Isso. Eu tinha esquecido o nome. Isso. A também. Tamara falou. Isso. Vocês fizeram o curso com as meninas lá, né? Fizemos. Mas a Tamara também falou na aula aqui de tópicos. Beleza. Segunda aula. Isso. Pode baixar lá também. Ó, chuva a ser drenada, tá bom? Então, a gente vai então, calcular a chuva. Geralmente, a chuva a ser drenada. Então, é a vazão. Vazão de água pluvial. Aí, a gente representa ela como o quê? Tá? Essa vazão da água pluvial. Então, ela vai ser produto da área vezes o coeficiente de escoamento superficial vezes a chuva,
Então, vocês vão pegar aqui uma chuva para nós, tá? Então, vou pegar uma determinada chuva aí, última chuva que caiu. Então, aqui a gente vai ter essa chuva a ser drenada, esse cálculo da chuva de ser drenada. O outro cálculo, que é a chuva de projeto, ó. Vocês vão usar ela, a vazão de projeto, desculpa. Vazão de projeto de água pluvial. Que vai usar a chuva de projeto. Chuva de projeto, que é o que vocês vão aprender aí na hidrologia, que é o I. Que está nessa planilha que eu vou passar para vocês aí. Ó. A vezes C, e aí entra ele aqui, ó, essa outra chuva, que é uma chuva de projeto. Então, basicamente, explicando ela, é o seguinte, a gente vai assumir uma determinada chuva para uma determinada frequência. A Aline vai explicar esse processo primorosamente depois lá na hidrologia, que ela, né, é doutora nessa área aí, inclusive, né? Então, só para antecipar isso, tá? Então, se a gente fosse, primeira coisa, ó, fosse entender quanto que a superfície gera de água pluvial para ser drenada, é isso aqui, ó. Tá certo? E, pensando como projetista, eu vou ter que projetar uma rede de drenagem após o estacionamento. Aí vocês vão usar essa equação aqui. Então, lá na planilha, eu ajudo vocês a calcular esse I aqui, ó. Tá bom? Que é essa chuva de projeto, que tem a ver, esse I tem a ver com a cidade, ó. Esse I aqui vai ter a ver com a função da cidade, tempo de retorno da chuva, que tem a ver com a frequência da chuva. Mas esses são detalhes, mas é só para antecipar algumas coisinhas para vocês, tá? Ok? Tira um print aí, que eu não vou ver cenários. Vocês querem que eu escreva os cenários aqui ou vocês já escreveram? Eu anotei aqui. Solo natural. C. Tem que buscar o C. Ok? Isso que vai incidir no coeficiente nosso de escoamento superficial. Solo natural. Cenário B. Pavimento permeável. C é bem diferente. E o cenário C, deixa eu mostrar cenário 1, 2, 3, né? Melhor, né? Porque vai dar confusão aqui com esse C aqui. Cenário 1, 2, 3. Pavimento. Oh, desculpa, o segundo ali era pavimento intertravado. Pavimento permeável vai ser pode ser de concreto. Permeável. Vamos ser o mesmo material. Bem claro. Lá na aula vocês vão ver essas diferenças aí. Então não deixe de assistir essa aula que eu vou postar para vocês, que vai então trabalhar com essas primeiras técnicas. São técnicas lineares, tá? Que a gente usa no entorno, são técnicas que a gente, né, vai usar de forma linear no espaço, né? Então, por exemplo, vocês vão ver lá uma trincheira, uma vala, um pavimento. Então são coisas que a gente vai, né, vamos usar assim uma expressão, vai né, alongando ela, não está pontual como um telhado verde, como um reservatório para reter água de chuva, que a gente vai falar nas outras técnicas, tá? Então, deu um print aí?
Eu quero saber, então, essas duas questões aí. A chuva que é a ser drenada, para esses 3 cenários, e depois uma chuva de projeto. Aí, gente, então, só para arrematar aqui, ó, então, a gente tem técnicas também compensatórias, que vai derivar, então, as nossas técnicas desse conjunto de técnicas compensatórias, estava lá nessa figura aqui, ó. Então, tem as técnicas compensatórias não estruturais, vocês vão estar trabalhando como gestoras lá dentro da prefeitura, dentro das políticas públicas. Então, por exemplo, regulando o uso do solo na lei de usurpação do solo, e as técnicas estruturais. Dessas técnicas estruturais, vocês vão ver na disciplina lá de drenagem com a Aline, inclusive ela vai dar uma disciplina, controle de cheias urbanas, que uma das alternativas, uma das estratégias para trabalhar controle de cheias urbanos é isso aqui, ó, que é o controle centralizado, ó, que são essas técnicas de engenharia, mas que estão lá do lado de fora. São obras grandes de engenharia, que são as bacias de detenção, né, essas bacias enormes aí que a gente tem na área urbana, parques lineares, áreas úmidas artificiais e tal. Então, essas aqui vocês vão trabalhando, né, fortemente com elas lá. Naturalmente que ela vai pincelar alguma coisa disso aqui, mas no espaço urbano. A gente vai estar trabalhando com essas técnicas aqui de controle na fonte, localizado linear, de forma aplicada lá no lote, tá bom? Então, a gente vai ver praticamente todas essas aqui, e vamos ver em aulas separadas, as lineares e depois as localizadas, tá? Então, basicamente é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Só para não deixar de trazer esse comparativo que eu estava fazendo, rapidamente. Então, o que leva, né, a teoria por trás dessas técnicas compensatórias, né, que é aquele conjunto de técnicas ali que a gente falou, que é para compensar, então, essas limitações da técnica convencional, que eu estava falando antes, né, o conceito, então, é basicamente esse, de a gente reter água. A gente vai reter água ao invés de canalizar essa água. Então, a gente vai pensar na retenção da água por meio de filtrações, né? Então, a água, ela pode filtrar também. Então, usando aqui, ó, superfícies permeáveis. Olha o exemplo aí que a gente acabou de trabalhar, né? Que são os pavimentos porosos e tal, as canaletas permeáveis, que são essas técnicas lineares. Então, eu quero reter ali naquele solo, vou infiltrar. E o que eu não consegui infiltrar, eu vou reter, detendo ele aqui, olha, em micro-reservatórios. Então, eu começo dentro da nossa propriedade, dentro do lote de edificação, retendo essa água com reservatórios de retenção de água, né? E aí eu vou reduzindo essa quantidade de água, que inclusive chega ao mesmo tempo, que aí tem uma outra estratégia. A gente não somente ataca o volume de água, que a gente vai reduzir, mas também a gente retarda essa quantidade de água toda que vai chegar ao mesmo tempo no sistema público, que é o que colapsa ele, né, como mostra esse gráfico, ó. O pico chega todo junto de água, que gera esse pico, né, de água. E quando a gente tem lá várias técnicas que reduzem essa quantidade de água que chega ao tempo, olha como que o hidrograma funciona, olha, essa água toda escoa com muito mais tempo, né, e com muito menor quantidade, né, então, assim, no tempo, né. Depois, no final das contas, você pode falar que passou praticamente toda a água, mas ela não chegou toda, né, em pouco tempo lá. Ela foi, né, distribuída ao longo do tempo. Então, essas são as estratégias. E eu acrescento mais uma estratégia, que é essa que vai além da retenção da infiltração, que trago aqui, né, nessa condição aqui, né, que é justamente a possibilidade de aproveitamento dessa água. Então, veja bem, a gente vai pensar em técnicas para infiltrar a água, né? Então, a gente vai reduzir a quantidade de água ali. A gente vai pensar em técnicas para reter essa água no lote, para não chegar tudo de uma vez lá na área pública. Então, nós vamos ver técnicas como reservatórios
de água para isso, dentro da propriedade, dentro dos edifícios, e nós vamos ver técnicas que dessa água que a gente vai reter, a gente vai poder aproveitar. Então, por isso que entra a lógica da disciplina, trabalhando primeiro com a água pluvial. Porque dessa água pluvial, nós vamos, então, parte dela resolver esse problema utilizando um outro elemento do saneamento, que é o abastecimento de água. Tá bom? Então, a lógica é pensar dessa forma, porque parte dessa água pluvial, depois eu vou usar no outro sistema de saneamento, que é o abastecimento de água. É isso aí, gente. Tá? Por hoje, eu acho que volta lá na aula, não sei se vocês deram uma lida boa nela, né? Mas eu acho que vale a pena, né? Se alguma coisa ficou aí nessa aula 1, e vou pôr um outro vídeo, que é dessas técnicas lineares, e na semana que vem a gente dá continuidade, tá? Então, quinta-feira eu queria que vocês me apresentassem essa atividade aqui. E aí vocês já vão, né, pensando no caso do projeto de vocês. Teria uma área grande, impermeável, que a gente poderia substituir, né? Então, o estacionamento, né, uma área interna, um pavimento que, né, realmente usa um material impermeável, concreto, asfalto, né, um piso impermeável, que a gente poderia substituir por um piso permeável, tá? Então, aí já entra, né? Já entra. Então, dessas técnicas lineares, a mais provável de vocês absorverem esse tipo de projeto é, talvez, essa aqui do pavimento, tá? Pavimento permeável. Alguma dúvida? Vocês querem falar alguma coisa? Eu acho que tá tudo certo aqui, Paulo. Também. Tá bom, vocês já querem jantar, né? Não, aula o dia inteiro, desde 1h30, sem parar. Todo dia. Toda quinta, né? Então, a aula... Tá, eu vou colocar essa aula aqui lá para vocês, ó. Vocês estão vendo ela aí, né? Técnicas lineares, tá? Sim. O vídeo também, e depois aí a gente detalha. Aí aqui, olha, essas tabelas aqui que vocês vão usar para achar os coeficientes, ó. Coeficiente de escoamento superficial de pavimentos, tá bom? Joia. Olha lá, cobertura com grama, com solo, 0,15, né? O bloquete, ó, 0,78, ou seja, 78% ou 80%, né? Vai gerar escoamento superficial. Então, vamos quebrar um pouco esse mito, que aquilo lá é uma coisa tão boa, e não é, não. É isso aí, gente. E com Deus, tá? Cuidado aí, para quem, né, pode tomar vacina. Eu tomei a minha primeira dose, né? Falei para vocês. Falou. Já estou recuperado, tive umas dorzinhas de velho, mas nada que foi demais. Pois é. Essa coisa de velho. Importante vacinar, né? Agora. Com certeza. Vai ficando tudo melhor. Nós marcamos, foi para amanhã uma reunião, né, Ana Luísa? Amanhã, 2h30? Não, você não marcou, não, Paulo. Marquei, não? Não. Ô, gente, então... Inclusive, as meninas me perguntaram hoje, eu falei... Eu achei que tinha te retornado. Estava sem data. Me desculpe, eu achei que nós tínhamos retornado. É amanhã, 2h30, que eu tinha marcado. 2h30? É. Ô, Paulo, mas só que... Opa, Como é que é? Amanhã, amanhã, essa hora tem aula. Ixi, que hora que é? Se puder, 5 horas. Peraí, 5 horas? Não, de manhã. De manhã eu não posso, não. Tem reunião do conselho. Porque 11 horas, 5 não dá, não? Uai. Vê com Pode, elas. mas 1h30 eu tenho aula, eu posso ver com as meninas. É Não, porque de 11 a gente meio-dia só.
Tá. É porque a gente faz reunião, os encontros, sexta-feira, 5 horas, que é o horário que todo mundo tá garantido. Mas aí, para mim, dá não, gente. Aí vocês matam, velho. É muito. Sexta-feira, 5 horas da tarde, nossa Senhora. Pode ser. Vou tentar de 11, vou falar com as meninas de 11 e meio-dia, então. Isso, né? Senão vai ter que ser semana que vem, mas aí a gente tá só prorrogando o negócio, né? Eu te enviei o material, viu, Paulo? Viu? Então, mas aí você me informa os horários seu disponível durante a semana? Tá, de manhã, assim, eu posso qualquer dia. De tarde é difícil. Entendi. Podia ter Eu sido tenho hoje, 3 né? aulas. Amanhã é quinta-feira, né? Não? Amanhã é Não, quinta, amanhã né? é sexta-feira. Nossa, amanhã já é sexta. Então vem lá 11 horas. A gente vai tentar fazer na quinta-feira, nas outras semanas, de manhã. Tá, quinta de manhã, pode ser. Eu vou ver lá com as meninas. Ô, Júlio, depois você arruma uma câmera aí, hein, Júlio? Queremos te ver também, tá? Na próxima eu abro. Tchau, fica com Deus Tchau. aí. Tchau. Abraço. Boa noite. Tchau. Boa noite.